Olá, bem-vindos ao meu canal Be My Budget. Eu sou a Cacá e eu estou planejando o meu futuro longe das dívidas. E no vídeo de hoje nós vamos fazer uma atualização de gastos, volume 2. Bom, nós temos que atualizar os gastos. Hoje já é dia 22, mais ou menos, então faltam cerca de 10 dias para encerrar o mês. Eu cheguei até a cogitar, porque eu fiquei doente nesse meio tempo, da gente fazer só no final. Mas como eu tenho várias coisas para corrigir, várias coisas que aconteceram, eu achei interessante que eu pudesse falar com vocês a respeito do que aconteceu e o que eu vou fazer. Aconteceram muitos imprevistos pelo fato de eu ter ficado doente. Bom, vamos lá. Aqui nós temos o nosso binder, né? E... como é que eu... aqui, assim, vocês estão vendo bem, né? E nós vamos retirar alguns valores. Eu não tô com a minha carteira aqui, então o que for de dinheiro já tá na minha carteira, porque como a gente tá no final do mês, né, eu vou ter pouca coisa de dinheiro espécie aqui, tá? Vamos lá. Em moradia... deixa eu ver como é que eu vou fazer... eu quero contar com vocês. Em moradia, nós temos 150, 160, 170, 180, 95, 90, 92, 94, 96, 98, 200, 202, certo? Então, eu paguei a conta da água, que deu R$106. 2, 4, 6, então eu vou retirar aqui. E também, vou deixar aqui do lado, eu tive um imprevisto, aqui no Rio Grande do Sul mofou muita coisa, mofou meu guarda-roupa, nós perdemos um guarda-roupa, meu marido comprou, né, o guarda-roupa e eu paguei o frete, né, acho que eu vou pagar um pedaço das parcelas também, mas o frete foi R$60, tá? Seria em gasto de manutenção de casa. Eu poderia retirar de imprevistos, mas aqui na categoria de moradia sobrou, né? Então eu vou retirar esses R$60, vou colocar esse frete do guarda-roupa em manutenção de casa, tá? Já coloquei no meu orçamento e tô retirando agora. Tá, então sobrou em moradia 10, 20, 30, 32, 34, 36, R$38. Ok? Opa, já puxei o binder pra cá. Então, moradia nós temos esse valor aqui. Transporte. Bom, transporte, eu já fiz a minha segunda recarga mensal, não tem mais nada não. Eu já fiz minha segunda, eu tinha 300 para recarga mensal e tinha 50 do Uber, né? Provavelmente eu vou precisar fazer uma troca aqui, porque em transporte vamos usar, né? Eu fiz minha segunda recarga de 255 e eu gastei do Uber 24 até agora, então é 279 que eu tenho que tirar. Eu tenho R$300, eu preciso de R$20 aqui emprestado, peraí. Então, magicamente eu fiz troco comigo mesmo, já peguei aqui, eu retirei então R$300 e fiz o troco, né? Tirei 280 e eu fico com R$70 em transporte, então, aguardando Uber ou até mesmo a questão de mais passagens, alguma coisa assim, tá? Eu ainda tenho um saldo de Uber. Tem combustível também, que o combustível ele... eu separei um pedaço do combustível, tá lá na minha carteira, acho que eu tenho R$30 em combustível. Família. Família, eu sei que eu tenho na minha mesada R$30,
de mesada. E mais esses 4 aqui, né, que até vou colocar na minha carteira. Não tem mais nada, eu já gastei tudo. Porque era mesada, o vestuário e o pet, que eu já coloquei na caixinha. Então, só tem esses R$4 aqui. Vou deixar aqui pra semana que vem eu coloco. Alimentação. Bom, em alimentação, tá? Eu tinha gastado 420, certo? Então eu tinha 180 de supermercado. Eu gastei em super, até deixei aqui anotado, 78 com 68, tá? E eu tenho mais um almoço de R$30. Então deu 108 com 68 que eu preciso retirar desse envelope, tá? Vamos ver aqui. 100. Eu vou retirar 110 e eu fico com 50, 60, 70. É o dinheiro que eu tenho pro supermercado até o final do mês. Tá, gente? 50, 60, 70. Desculpe se eu tô num mau jeito, gente, porque eu ainda não ganhei meu tripé. Meu marido disse que vai fazer. Estou só no aguardo. E esse dinheiro aqui de alimentação é o que eu ainda tenho pra hortifruti padaria. 10, 2, 4, 6. Então são R$16 que eu tenho pra última semana do mês, né? Vai ficar aqui. Esse mês, agosto, é um mês longo, né? Comunicação. Comunicação, nós tivemos um problema, tá? Nós tivemos um problema. Por quê? Ai, desfocou, né? Tá. Eu tenho aqui 20, 40, 52, né? Porque eu teria só mais uma assinatura. O que aconteceu? Eu esqueci de uma assinatura anual que eu tinha. Eu não lembrei na hora de lançar, fazer o meu orçamento. Então, eu preciso retirar desse envelope 191 com 82, tá? E eu só tenho 20, 40, 52. Eu só tenho 52. Estou no negativo R$140. Isso é um problema. Porque, diferente daquele de educação, que é tipo só 10 no negativo, vocês viram que moradia eu tô com 30 no positivo, isso aqui é um valor considerável. Então, esse valor eu vou ter que tirar de imprevistos, tá? Porque realmente foi um imprevisto, era uma coisa que não estava no meu orçamento e não tem muito o que fazer. Eu tenho que tirar R$140 aqui dos imprevistos. Lembrando que eu tinha R$100 em imprevistos e mais R$93 mais R$93 que eu coloquei, porque eu tinha duplicado, né? Então eu tenho dinheiro suficiente pra isso aqui. 100, e 20, e 30, e 40. Eu vou pagar isso aqui. Vou tirar de imprevistos. E segue o baile. Tá? Essa categoria, ela vai ficar negativa no meu orçamento, mas vai dar tudo certo no final, tá? Ok, vamos voltar. Voltando de comunicação. É por isso que é tão importante você ter uma categoria de imprevistos, tá, pessoal? Pra se acontecer alguma coisa, como aconteceu comigo, de você ter uma coisa negativa, assim, uma categoria tão negativa, você ter margem pra mexer. Saúde. Saúde eu também tive imprevisto porque eu fiquei doente, né? E o que aconteceu? Meu gasto de farmácia foi maior. Era pra eu ter comprado só uma vitamina, que ia custar tipo R$15, R$20, que é uma vitamina C. Eu acabei gastando R$58, tá?
Eu ainda tô com o dinheiro aqui do salão todo, 20, 40, 50, 60, 70, 80, porque como eu fiquei doente, eu não fui ao salão, né? Eu não consegui ir. E eu tenho 10, 15, 17, 19, 21, 23, tá? Eu tenho que tirar 58. Então eu vou depositar um dinheiro aqui do salão. 20, 40, 50 e 2, 4, 6, 8. Isso. Então eu vou depositar R$40 do salão, porque eu a princípio não vou usar, tá? Eu vou depositar esse dinheiro. Estou tirando R$58 da farmácia, que eu deixo separadinho depois que eu vou ao banco. E pro salão ficou 10, 20, 30, 40. Olha só, eu liguei pro salão, porque depois da pandemia, alguns lugares fecharam, algumas pessoas que me atendiam já estão atendendo em outros lugares. Vocês têm noção que eles estão cobrando a sobrancelha R$60? R$60 pra fazer uma sobrancelha, não tô nem falando outras coisas, tá? Então, assim, tudo subiu muito, né? Essa categoria aqui está R$10 no negativo. Eu vou tirar esses R$10 lá de moradia, tá? Porque vai sobrar aqui. Vou pagar ela agora, vou aproveitar. Isso aqui normalmente a gente faz no último dia, tá? Mas a gente vai acompanhando, então. Eu sei onde sobra e onde acaba. Eu vou tirar esse devo 10 aqui, porque moradia pagou pra mim, tá? Lazer. Bom, eu fiquei doente, né? Então, eu não saí pra comer fora. A gente... Perdão. Eu tô com 2, 4, 6, 8, 10, mais 20. Então, tem... lazer tá com 2, 4, 6, 8, 10, 120, tá? Pra quem tem problemas com as notas. Operadas assim. Lazer vai continuar assim. E eu sou capaz de deixar pro próximo mês. Tá previsto uma viagem, talvez. Vamos ver. Tá. Em doação, eu tive que fazer uma retirada aqui, que eu já fiz, porque eu paguei em dinheiro. Porque assim, eu não ia dar nenhum presente pro meu pai. Eu ia fazer o presente, não deu, eu acabei comprando. E o presente custou R$66. Então, sobrou aqui 20, 30, 40, 50 e 55 reais, tá? Ainda de um aniversário que nós não fomos, né? E investimentos em sinking funds, que eu tenho que retirar os 66. Cadê aqui? Eu tenho que retirar investimentos em sinking funds. Vamos voltar para cá, porque nós temos que retirar os R$66, que agora eu já achei aqueles 50, né? Que eu tinha só isso aqui, 10, 12, 14, 16. E tinha aqueles 50, vai ficar R$2 só. Perdão. Que sobrou dos imprevistos. Isso aqui vai pro carro. 50, 60, 2, 4, 6. E é isso, gente. E eu separei aqui o dinheiro que eu tenho que depositar. E fechamos. Vocês viram que tem algumas categorias que ainda sobrou dinheiro, bem pouco. E no final do mês a gente vai fazer o fechamento, ok? Eu tenho que esvaziar tudo pra encher de novo. E mês que vem vão ter mais envelopes e mais categorias, certo? Um abraço, beijo e até o próximo vídeo. Bye, bye! E o arquivo de riqueza número 3 as pessoas ricas assumem o compromisso de serem ricas. As pessoas de mentalidade pobre gostariam de ser ricas. Aqui ele fala muito sobre comprometimento, né? Até que ponto
você realmente está disposto a mudar a sua mentalidade, até que ponto você está disposto a se sacrificar para ser rico, né? O princípio de riqueza ele coloca: o principal motivo que impede a maioria das pessoas de conseguir o que quer é não saber o que quer. Então, às vezes tu pode falar de boca para fora: eu quero ser rico, mas você não tá determinado a ser, entendeu? Você não te compromete mesmo, a palavra é comprometimento, você não se compromete a ser. Então, ele até coloca como exercício de você escrever num papel, em um lugar que você possa ver e revisitar, né? Olha, eu quero ser rico, eu me comprometo a ser rico, e assumir um compromisso mesmo com você mesmo. Certo, pessoal? Esse foi o princípio da riqueza. Se comprometam a sair das dívidas ou a mudar a sua mentalidade. Um beijão e até a próxima. Tchau, tchau! Certo, pessoal? Espero voltar aqui com mais saúde, né? Desejo que você se comprometa a melhorar de vida, a ser rico, a sair das dívidas, a buscar os seus sonhos. Certo? Beijo. Tchau, tchau.